Revisão, frente 2, troncos, inscrição e circunscrição de sólidos, sólidos de revolução e poliedros, uma revisão para avaliação, tá? As arestas da base de um tronco de pirâmide regular quadrangular medem 6 e 16 metros e o apótema mede 13. Calcular a área total do tronco. Então, vamos por partes aqui, tá? Ó. Então, eu tenho um tronco de pirâmide. Esse tronco de pirâmide, tá? Ele está desenhado aqui da seguinte forma, ó. Essa parte aqui a gente não vê, lá também não, tá? Então, eu tenho lá um tronco de pirâmide, o que ele nos diz ali, ó, que a aresta da base, as arestas da base medem 16 e 6, tá? Então, eu tenho a aresta maior e a aresta menor. A aresta maior, ele diz que mede 16. Então, eu vou dizer que aqui mede 16, tá? Aresta maior. Olha lá, 16. E a aresta menor mede 6. Então, aquela lá de cima mede 6. Ele diz também que o apótema desse tronco de pirâmide mede 13. O que é o apótema da pirâmide? É nada mais, olha lá, ó, que esse segmento aqui da minha face lateral. Então, eu sei que isso aqui é a geratriz, que mede 13. Ele pede para calcular a área total desse tronco. O que entendemos como área total do tronco? Vou pôr aqui embaixo, ó. Quando eu quero área total, tá? A área total é a área da base maior, mais a área da base menor, mais a área lateral, tá? Então, eu vou pegar a área da base maior, mais a área da base menor e a área lateral. Bom, a área da base maior é um quadrado de lado 16. Então, a área de um quadrado, L ao quadrado. A área da base menor também é um quadrado de área 6. Me resta trabalhar com a área lateral, que eu preciso descobrir quem que é a área lateral, tá? A área lateral, eu vou pôr aqui, ó, como item 2, tá? É 4 vezes, porque a base tem 4 lados, a área da face lateral. Mas o que eu entendo por face lateral? A face lateral é isso aqui, ó, tá? A face lateral seria um trapézio, tá, ó? Eu vou dizer aqui, ó, a área lateral é um trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, eu posso dizer aqui, ó, que a área lateral seria 4 vezes a área da face lateral, que eu já defini ali como um trapézio, que é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá? Bom, quem que é a base maior? É esse segmento aqui, que é quanto? 16. Quem que é a base menor? É esse segmento aqui, que é 6. E a altura da minha face lateral é a geratriz, que eu tenho aqui, ó, que é 13. Então, agora eu já tenho todos os dados para poder resolver a área lateral, tá? Então, vai ficar 4 vezes 16 mais 6 vezes 13 dividido por 2. Então, agora é só resolver aí da melhor forma possível que vocês acham, ó. Ó, eu vou por aqui, ó, 4 por 2 dá 2. 16 mais 6 vai dar 22, vezes 13. Então, a área lateral, se eu multiplicar esses dois,
eu vou encontrar 572 metros quadrados, que é a unidade de medida usada nesse exercício. Agora, eu tenho tudo para achar a área total. Vamos lá, ó. Área total. A área da base maior é um quadrado de lado 16, 16 ao quadrado. 6 ao quadrado, que é a área da base menor, mais 572. Então, 16 ao quadrado, 256. 36 mais 572. Então, a área total, somando os três, eu tenho 864 metros quadrados como área total desse tronco de cone. Ok? Seguindo o exercício 2. Olha o que diz o exercício 2. Problema também. Ele diz assim, ó. As áreas das bases paralelas de um tronco de cone circular reto são respectivamente iguais a 4 π centímetros quadrados e 49 π centímetros quadrados. A geratriz desse tronco de cone mede 13. A área lateral e o volume desse tronco de cone são respectivamente. Muito bem. Então, eu tenho um tronco de cone, tá? Tronco de cone, eu sei que ele é uma figura dessa forma aqui, ó. Tá? Deixei mais ou menos só a sombrinha aí pra gente ver. Eu tenho isso aqui como tronco de cone, tá? Então, vamos ver o que ele diz. As áreas das bases dos troncos de cone são, respectivamente, 4π e 49π. Então, ó, essa aqui é 4π e essa aqui é 49π. Então, eu sei que aqui, ó, 4π e este aqui, 49π. Muito bem. Se eu tenho aí a área como 4π quadrado, né? Então, vamos ver o que mais que ele pede, tá? E a geratriz mede 13. Ele quer a área lateral e o volume. Então, eu vou por aqui, ó. Área lateral de um tronco de cone, tá? A área lateral, ele pode ser como π, g, r maior, o r grande mais o r pequeno, ou seja, o raio da base menor e o raio da base maior vezes a geratriz, tá? Então, πg é rão mais r. Muito bem. E ele pede também o volume. Como é que eu calculo o volume de um tronco de cone? Então, volume H sobre 3, que multiplica a área da base maior mais a área da base menor, raiz quadrada de área da base maior, mais vezes a área da base menor. Ok? Então, o que me falta? Tenho a geratriz, tranquilamente acho o raio maior, o raio menor, e eu preciso determinar a altura. Muito bem, então vamos lá. Como é que eu vou determinar a altura? Eu tenho que esse segmento aqui, ó, é o raio maior. Esse segmento aqui é o raio menor. E isto aqui é a altura do cone, que é o que ele está pedindo, para achar o volume, tá? Então, vamos trabalhar com isso aqui. Eu posso dizer que, se a área da base maior é 49π, e para eu achar a área πr ao quadrado, eu posso dizer que o raio maior vale 7. E o raio menor, se aqui é 4πr ao quadrado, aqui é 2, certo? Então, desta forma, eu consigo tranquilamente achar a minha altura, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer como item 3 aqui, eu vou trabalhar com
ó, essa figura aqui com esse trapézio aqui para eu poder trabalhar com a minha altura. Olha o que diz esta figura, tá? Certo? Representei aqui, ó. Aqui é a altura, aqui é 13, aqui é 2, que é o raio maior, e aqui é 7, tá? Se eu projetar esse segmento para cá, ele é minha própria altura, tá? Se esse segmento aqui mede 2 e esse 7, aqui só pode ser 5. Então, tranquilamente, nesse triângulo retângulo, eu aplico Pitágoras e acho o valor da altura, tá? Então, vamos lá. Como que eu vou trabalhar aqui, ó? 13 ao quadrado é igual a h quadrado mais 5 quadrado. H quadrado mais 25 é igual a 169. H quadrado 169 menos 25 é 144. Então, eu tenho que a altura mede 12 centímetros. Tenho todos os dados que eu preciso para calcular a área lateral e também calcular o volume. Área lateral, vamos lá. Π vezes o G, que é a geratriz, 13, vezes o raio maior, 7, e o raio menor, 2, tá? Então, o que que eu tenho como área lateral? Π vezes 13 vezes 9, tá? 13 vezes 9, a área lateral, 117 π centímetros quadrados, tá? Então, 117, eu tenho essas duas alternativas aqui, ó. Então, não dá ainda para deixar de fazer, eu preciso concluir o meu volume. Então, vamos para o volume. Altura, 12 por 3. Área da base maior foi dado, quanto vale? 49 π. Área da base menor, quanto foi dado? 4 π. Raiz de 49 π vezes 4 π. Então, quanto vai ser o volume aí, ó? 12 por 3 dá 4, que multiplica 49 π mais 4 π mais, ó, raiz quadrada de 49, 7, de 4, 2. 7 vezes 2, 14 π centímetro quadrado, que raiz de π quadrado é π. Então, agora é só somar, tá? Qual vai ser o volume? 4 vezes a soma de tudo isso vai dar 67 π. Que multiplicado, eu vou encontrar 268 π centímetros cúbicos, que corresponde à minha alternativa D. Exercício também completo aí de tronco de cone e tronco de pirâmide para nossa revisão. Exercício número 3 diz o seguinte, ó. Um cone circular reto tem 10 centímetros de geratriz e 6 centímetros de raio da base. O volume em centímetros cúbicos da esfera inscrita nesse cone é... Então, o que que eu tenho aí? Uma esfera inscrita no cone, tá? Então, vamos colocar aí, ó, tá? Primeiro eu vou pôr um cone e vou inscrever a esfera dentro dele, tá? Então, mais ou menos, ó, um cone, tá? Vou pôr aqui mais ou menos o cone sem medida, tá? E vou pôr aqui a sua base, tá? O que o exercício me diz desse cone? Ele tem 10 centímetros de geratriz. Se ele tem 10 centímetros de geratriz, essa medida aqui, ó, vale 10, tá? E 6 centímetros de raio da base. Raio da base, eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui mede 6. O que que ele pede? O volume da esfera inscrita nesse cone.
Então, eu tenho uma esfera aqui dentro. Então, essa esfera, ela vai bater aqui, aqui e aqui. Então, mais ou menos, vou tentar desenhar uma esfera aqui. Tá? E ela tem o centro aqui. Tá? Então, o que acontece com essa esfera? O raio dessa esfera, por propriedade, é esse segmento aqui, ó. Tá? Todo raio, toda esfera que tem uma reta tangenciando ela, forma um ângulo reto em relação a essa esfera, tá? E esse segmento aqui é a altura do cone, que também ele forma um ângulo reto aqui. Então, agora, o que o exercício pede? O volume da esfera inscrita nesse cone. Primeira coisa que eu vou pensar, como é que eu calculo o volume de uma esfera? É 4/3 de π vezes r ao cubo. Então, o que eu não tenho e o que me falta? Justamente o raio. Então, de uma certa forma, eu vou ter que achar o valor desse raio, tá? Uma coisa também que vai me fazer falta, tá? É a altura desse cone, que vai me facilitar a vida. Então, vamos pôr aqui, ó. Isso aqui, A, B, C, e aqui, ó, O como centro e aqui o D. Então, eu quero achar primeiro o segmento AB, que é a altura do cone. Então, eu vou pôr aqui, ó, como item 2, no triângulo ABC, eu vou aplicar Pitágoras, onde, ó, AC quadrado é igual a B quadrado mais BC quadrado. AC quadrado, 10. AB quadrado é a altura que eu quero. BC quadrado é 36. Então, eu sei que h quadrado mais 36 é 100. 100 menos 36 é 64, cuja raiz quadrada é 8. Muito bem. Então, eu tenho que o segmento AB mede 8. Ok? Então, agora, não consegui ainda achar o que eu preciso. Eu preciso achar o raio da esfera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com semelhança. Onde? Olha lá. Retângulo, retângulo, vértice em comum. Eu vou dizer que o triângulo ABC, ó, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo, ó, ABC, ao triângulo ADO. Por qual critério? Ângulo e ângulo. Então, se eu tirar os dois aí, olha lá, ó, quem que é o triângulo ABC? É o triângulo grande, tá? Triângulo ABC. Ele é reto aqui e tem um ângulo pretinho lá em cima. Então, ó, ABC. O que o ABC tem de medidas? Ele tem 10, 6 e 8. O triângulo ADO, eu vou tirar o triângulo ADO na mesma posição, tá? O que eu tenho? Triângulo, retângulo aqui e o pretinho aqui, ó. Então, o ADO, o pretinho é o A e o triângulo, retângulo é o D e o outro é o O, certo? O que tem o meu triângulo ADO? Esse segmento aqui, ó, é R, tá? E esse segmento, o AD, que ele tá fazendo parte desse aqui, vai ser o 8, que é o total, menos o raio. 8, opa, vou pôr aqui, ó. Vou apagar aqui, peraí, só um minutinho. Aqui não é esse 8, ó. É esse segmento aqui, tá? É esse segmento aqui, ó. O 8
menos o R, que é esse pedacinho aqui, tá? Então, agora, eu faço por semelhança. O que eu tenho por semelhança aí no caso, ó? 6 está para R, tá aqui, ó. Assim como 10 está para 8 menos R. Então, desta forma, eu vou achar aí o valor do raio. Então, o que eu tenho? 10R é igual a 48 menos 6R. Então, 16 R's é 48, eu tenho que o raio é 3 centímetros. Achei o valor do raio, acho o valor do volume. Qual vai ser o volume? 4/3 de π R ao cubo. 3 ao cubo dá 27. Então, ó, 27 por 3 dá 9, 4 vezes 9, 36 π centímetros cúbicos. No caso, a alternativa A. Exercício número 4. Olha o que ele fala, o 4. Um triângulo retângulo tem 6 centímetros quadrados de área e um dos seus catetos mede 2. Pela rotação de 360 graus desse triângulo, em torno do outro cateto, obtém-se um sólido de volume. Então, vamos por assim, ó. O que o exercício nos dá? Um triângulo retângulo, tá? Em que um dos catetos mede 2, tá? Triângulo retângulo. Vou chamar que esse cateto aqui mede 2, tá? Ele tem 6 centímetros quadrados de área. Então, ele tá dizendo que aqui, ó, a área, 6 centímetros quadrados de área. Ele é rotacionado em torno do outro cateto dele. Então, ele vai rotacionar aqui, tá? Então, ele pergunta, pela rotação em torno do outro cateto, obtém-se um sólido de volume. Então, olha lá, se ele rotacionar aqui, ó, que sólido nós vamos obter? Nós vamos obter um cone. O que o exercício pede? Então, ó, através, né? Eu tô rotacionando este aqui, tá? Olha lá. Eu vou obter um cone. Ele tá pedindo o volume desse cone. Como é que eu calculo o volume de um cone? Então, ó, 1/3 da área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é um círculo, então πr ao quadrado vezes h. O raio eu preciso determinar a sua altura, tá? Então, vamos lá, ó. O raio é 2, a altura eu preciso determinar. Mas ele não disse aqui, ó, que a área desse triângulo retângulo é 6 centímetros? Como que eu calculo a área? Base vezes altura dividido por 2, que é igual a 6. Eu sei que a base é 2, a altura é h dividido por 2, 6. Então, eu sei que a altura mede 6 centímetros. Então, agora, acabei de achar. Então, volume, 1/3 de π vezes 2 ao quadrado vezes 6. É isto? Tá? Então, eu tenho lá, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 4, 8 π centímetros cúbicos. Facilmente, alternativa A. Ok? Exercício 5. Que diz o exercício 5? Um pouquinho mais trabalhoso, mas tranquilamente vai dar para fazer. Olha lá. O volume do sólido gerado pela rotação completa da figura abaixo em torno do eixo E é. Então, vamos lá, ó. O eixo E é esse aqui, ó. Tá? Vai rotacionar aqui. Então, se ele vai rotacionar aqui, ele vai formar esta figura aqui, ó. Olha lá.
Imagina essa figura rodando, tá? O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, um cilindro e um cone, certo? Então, eu vou ter lá um cilindro e um cone. Ele quer achar o volume desse sólido, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, para eu achar o volume desse sólido, vou pôr aqui, ó, o volume do sólido vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone. Então, olha, tanto faz fazer um por um, fazer direto, o que quiser, tá? Da maneira que quiser, tá? Para eu trabalhar com o volume do cilindro, eu vou fazer aqui em cima, ó, tá? Para eu trabalhar com o... só pelo espaço, tá, ó? O volume do cilindro. Como que eu calculo o volume de um cilindro? Área da base vezes a altura. Então, ó, πr ao quadrado h. O que ele tem de raio? 8. O que ele tem de altura? 8. Então, π vezes 8 ao quadrado vezes 8, tá? Percebem e observem as alternativas que eu tenho 8 ao cubo. Então, vamos já colocar, direcionar para a nossa resposta, né? Então, o volume vai ser 8 ao cubo π. Não deu unidade de medida. Então, já tenho o volume do cilindro. Agora, eu vou achar o volume do cone. Como que eu calculo o volume do cone? 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado vezes h. Muito bem. O raio é 8, certo? Mas eu não tenho a altura. Então, me deparei com esse probleminha aqui. Então, o que que eu vou ter que fazer, ó? Para eu trabalhar com a altura, eu vou ter que trabalhar com esse triângulo aqui, para eu poder determinar a altura do cone. E o que que eu percebo com a altura desse cone, tá? Eu percebo que eu tenho um triângulo retângulo, tá? Para eu trabalhar com esse triângulo retângulo, eu vou fazer a parte aqui, senão não vai dar, tá? Para eu trabalhar com esse triângulo retângulo, olha o que vamos fazer, ó. 1, 2, 3, eu vou trabalhar aqui 4, tá? Trabalhando no triângulo retângulo ABC. Então, ó, vou colocar o triângulo ABC aqui ao lado, ó. ABC, tá? ABC. O que eu tenho de dados no triângulo ABC, que é o laranja? Eu sei que esse segmento aqui vale 8, esse segmento é a altura, que quem eu quero é isso, e esse ângulo aqui é 30 graus. Sendo ele um triângulo retângulo, eu tenho aqui uma relação trigonométrica no triângulo retângulo, em que, ó, isso aqui é o meu cateto oposto, isso aqui é meu cateto adjacente. CoK, eu vou trabalhar com tangente, tá? CoK. Tangente de 30, para quem se lembra, raiz de 3 sobre 3. Cateto oposto, 8. Cateto adjacente, H. Então, facilmente acho o H. Então, ó, raiz de 3, H é igual a 24. H será 24 sobre raiz de 3. Vou racionalizar, porque eu não posso ter denominador raiz. Eu vou obter o que, ó? 24 raiz de 3 sobre 3, tá? Que vai dar 8 raiz de 3. Muito bem. Esse é a altura do meu cone. Agora eu consigo achar o volume, tá? Substituo. Então, olha lá. 1/3 de π. Quem é o raio do meu cone? 8 ao quadrado. Quem é a altura? Acabei de achar. Que é quanto?
8 raiz de 3. Então, agora, eu consigo achar o volume do meu cone. Vai ficar o quê, ó? 8 ao quadrado vezes 8 vai dar 8 ao cubo, raiz de 3, π sobre 3. Esse é o volume do cone. Agora, somos 2. Então, vamos lá no volume do sólido, tá? Olha as nossas alternativas, tá? Quem é o cilindro? 8 ao cubo, π. Mais, quem é o cone? 8 ao cubo, raiz de 3, π sobre 3. Certo? Então, agora, preciso dar uma melhoradinha aí para eu poder trabalhar com o meu exercício, ó. Então, qual vai ser o volume do sólido? Vamos achar o MMC? 3 por 1 dá 3 vezes tudo isso, vai dar 3 que multiplica tudo isso. Mais 3 por 3 dá 1 vezes tudo isso, vai dar tudo isso. Tá? Tá quase chegando onde quero, tá? Vocês percebem que eu tenho aí, olha, termos comuns, ó. 8 ao cubo π é comum ao 8 cubo ao π. Vamos pôr em evidência o 8 ao cubo π. Então, ó, tudo isso dividido por isso dá quanto? 3. Tudo isso dividido por isso dá raiz de 3 sobre 3. Então, no caso, eu tenho aí como alternativa a letra E. Olha lá. Certo? Um exercício fácil de resolver, mas assim, trabalhosinho nesse sentido aí, tá? Muito bem. Exercício número 6. Olha o que ele fala. Um poliedro convexo possui 16 faces triangulares. O seu número de vértices é. Então, ele tem, ó, face 16 faces triangulares. Ele quer achar o número de vértices. Para achar o número de vértices, eu preciso achar o número de arestas. Bastando para isso, 16, tá? 16 vezes o número de arestas das faces dele lá. Ele é face triangular, ele tem 3 arestas, dividido por 2, certo? Então, 16 por 2 dá 8, 8 vezes 3, 24. Então, agora, eu posso achar o número de vértices. Como que eu vou achar o número de vértices? Ele é um poliedro convexo, se ele não falou que ele é aberto, considera-se fechado. Então, vai ficar o que, ó? V mais F é igual a A mais 2. Isso aí? V, não sei. Faces, 16. Aresta, 24 mais 2. Então, eu tenho lá 26 menos 16, o número de vértices, 10, alternativa D. Muito fácil, né? De fazer esse tipo de exercício, tá? Exercício número 7, ele diz assim, ó. Um poliedro convexo possui somente uma face triangular, tá? 3 faces quadrangulares e 3 faces pentagonais. Esse poliedro possui 30 vértices, 10 arestas, 30 arestas, 15 vértices, 10 vértices. Então, vamos achar arestas e vértices para ver o que bate aí, tá? Então, pela informação, ele tem, ó, uma face triangular. Que mais que ele tem? 3 faces quadrangulares. Que mais que ele tem? E 3 faces pentagonais. Essa é a informação que ele deu, tá? Totalizando 7 faces. Já tenho alguma coisa boa aqui, tá? A partir daí, eu consigo achar o número de arestas. Então, ó, número de arestas.
uma face triangular, mais 3 faces quadrangulares, mais 3 faces pentagonais. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, qual vai ser o número de arestas? 3 mais 12 mais 15, tudo isso dividido por 2. Então, eu tenho lá 15, 15, 30, por 2 eu tenho 15 arestas. Eu tenho alternativa com 15 arestas? Não. Então, eu tenho que seguir meu exercício. O que eu vou seguir agora? Eu vou trabalhar com V mais F é igual a mais 2. Vou achar o número de vértices. Quantas faces? 7. Quantas arestas? 15. Então, eu tenho lá, ó, 17 menos 7, número de vértices, 10. Alternativa E. E por último, olha lá, o número de vértices do dodecaedro. O que é importante isso aqui, ó? Saber quais são as faces do dodecaedro. O dodecaedro é um poliedro de Platão, tá? Então, ó, o dodecaedro, ele tem 12 faces. O que é importante? Pentagonais, tá? Se ele tem 12 faces pentagonais, para achar o número de arestas, vai ser o que, ó? 12 vezes 5 por 2, vai dar 30. V mais F é igual a A mais 2. V, que é o que ele quer. Quem é o F? Mais 12. É igual a 30 mais 2. V vai ser 32 menos 12. Eu tenho que o V vale 20. Alternativa D.